Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Quem fala aqui é o pastor Sérgio, aqui diretamente da cidade de Pemba, em Moçambique, na província de Cabo Delgado. Estamos iniciando mais uma live para a glória de Deus. Nós estamos em 21 dias de jejum e de oração. Essa é a última semana do jejum e nós estamos compartilhando aqui o livro Pouco Pouco, do nosso pastor Azemar Freitas, 21 dias para a transformação. Cada dia nós estamos sendo abençoados através da revelação da palavra de Deus. E eu quero convidar você a partilhar, a convidar mais pessoas para poder assistir essa live, porque eu creio que essas pessoas serão tremendamente abençoadas, né? Com a revelação, com o entendimento. E a palavra de hoje será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Como é de costume, vamos começar essa live orando, buscando a presença daquele que é todo-poderoso, daquele que é excelso, aquele que é maravilhoso, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Amém? Vou colocar uma canção aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai de amor. Atmosfera de adoração neste lugar. Seja exaltado, o Senhor seja adorado, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus, exaltamos o teu nome, Viemos para te adorar, Deus. exaltamos o Viemos teu para nome, enfatizar o Senhor, teu nome. esse dia, Viemos para esse é o estender dia louvores que a o ti, Senhor fez Deus. para nós, Viemos aqui, esse é pois o queremos dia, tua Senhor, presença. que o Erguemos Senhor um trono escolheu de para nos louvores em teu nome. abençoar, Uma ó Deus, para atmosfera de ministrar adoração nosso neste lugar. coração, Erga Espírito tua voz e Santo, cante comigo bem ó forte. Espírito Eu Santo exalto de o teu Deus, nome. ó Deus, nós te exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Exaltamos o teu santo e glorioso nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A ti, Senhor, seja a honra, a ti seja a glória, a ti, Senhor, seja o louvor. Exaltamos o teu santo nome, Deus. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o teu nome, Jesus. Oh, Jesus. Teu nome, Senhor. Amamos a tua presença. Oh, Deus, tu és tudo para nós, Espírito Santo. Oh, Jesus, exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu santo nome, Deus. Oh, Espírito de Deus. Exaltamos o teu santo nome. Damos louvor, honra, glória, domínio para todos sempre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Convidamos aqui, Senhor, para estar presente, Deus, nessa live. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ministrar poderosamente nosso coração, que nós possamos ser, ó Deus, tocados pela tua presença, nós possamos ser, ó Deus, ministrados pela tua presença, pela tua glória, Pai. Ó Deus, declaramos que o Senhor é tudo para nós, que nós precisamos do Senhor na nossa vida, que nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Ó Espírito de Deus, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, fica à vontade, Senhor, para ministrar nossas vidas, fica à vontade para ministrar nos nossos corações. Ó Deus, te damos a honra, te damos a glória, te damos todo o louvor, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Pai, és tudo para mim. Exalto o teu nome. Comece a exaltar o nome
bendizer o nome daquele que é poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Começa a declarar o nome de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui no 15º dia do nosso jejum. Está sendo uma bênção. Cada dia nós temos sido abençoados e ministrados pelo Senhor através de palavras que o Senhor tem revelado a nós, o amor dele, o cuidado dele na nossa vida. E nós somos tremendamente abençoados. Amém? Eu quero te convidar também, apesar de ser a última semana do jejum, né? Mas ainda há possibilidade. Amém? A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, né? Então ainda há uma chance aí de você também poder entrar nesse jejum e você tirar uma refeição, ou talvez duas, depende, né, da sua capacidade, mas fique à vontade. O importante é que você tire um tempo de oração, o importante é que você tire um tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir do Senhor na sua vida. Amém? Mas pronto, vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Amém? E a palavra de hoje é: qual a realidade? Amém? Qual é a realidade? Amém? Quero falar sobre honra. Amém? Você sabe o que é honrar? Né? Essa palavra no hebraico significa abençoar, né? Em hebraico também é traduzida por peso ou por dar peso, né? Ou seja, quando você honra o Senhor, né, você está dando peso à presença dele. Quando você honra a palavra de Deus, ou seja, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você honra o Senhor quando você crê naquilo que Deus falou sobre você e aquilo que está na palavra. Então você está honrando ao Senhor. Amém? Essa é uma maneira de honrar. E a palavra glória é kabod em hebraico, né? Quando você dá atenção à sua esposa, você atribui valor àquilo que ela diz de você, ou diz, né, para você. Quando ela conversa com você e você dá atenção para ela, você está honrando a sua esposa, você está abençoando a vida dela, né? Quando dá peso às palavras dela, você está honrando, né? E por outro lado também, quando nós não damos peso, né? Quando nós não damos peso àquilo que as nossas esposas falam para nós ou conversam conosco, nós estamos, na verdade, desonrando a ela, né? E eu vou ir um pouco mais longe, né? Nós estamos amaldiçoando, ou seja, nós estamos desprezando a ela, né? Às vezes nós não fazemos isso ou não pensamos em fazer isso, né? Claro, nós não temos essa intenção de fazer, mas quando nós não ouvimos a nossa esposa, ou o contrário também, né? A esposa, ela não ouve o seu marido também, ela está desprezando, está desonrando, está amaldiçoando aquela pessoa, mesmo sem ter a intenção de fazer aquilo, né? Então, para você ver como é grave isso, né? Então, nós temos que dar peso, né, àquilo que as nossas esposas falam, ou aquilo que, ou o contrário, né? As mulheres dão peso ao que os maridos falam, né? E a mesma coisa também para quem tem filhos, né? Para quem tem filhos, quando os filhos falam conosco, né, e nós não ouvimos ou não damos atenção, né, não damos atenção àquilo que ele está a falar ou ela está a falar, nós estamos desonrando os nossos filhos, nós estamos
não dando peso àquilo que eles estão a falar, e nós estamos, na verdade, amaldiçoando, mesmo que nós não tenhamos essa intenção de fazê-lo, né? Então, para você ver como é sério e como é grave aqui, né? E olha só, nem sempre usamos a palavra bênção quando queremos abençoar alguém. Eu vou mostrar aqui um exemplo na palavra de Deus, né? O exemplo aqui, por exemplo, de Balaão, quando ele abençoou a Israel, né? Não sei se vocês sabem da história. A Balaão, ele foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus, né? Mas quando a Balaão foi abrir a boca dele para amaldiçoar o povo de Deus, ele não amaldiçoou, ele abençoou. Mas você vai ver aqui que ele não usou a palavra eu te abençoo. Mas olha só o que ele disse. Números capítulo 23, versículo 21 diz assim: Não se observou iniquidade em Jacó, e nem se viu perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouve o brado de um rei. Olha só, Balaão, ele não usou a palavra eu abençoo a Israel. Não, ele disse, olha, Deus, o Senhor, ele não viu iniquidade, ele não viu pecado, né, em Israel, né? Ou seja, ele abençoou, né, o povo de Deus, né? Nós vamos ver também outro exemplo aqui com o próprio Senhor Jesus, né? Já que já é um exemplo de amaldiçoar, sem usar a palavra amaldiçoar, tá bom? Marcos capítulo 11, verso 14 diz assim: Então, ele disse, Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, né? Então você pode ouvir aqui, observar, pode ver que o Senhor, ele não disse para aquela árvore ali, né? Para aquela, no caso aqui foi uma figueira, né? Ele não disse para a figueira, eu te amaldiçoo. Não. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Entende? Então, nós nem precisamos usar a palavra abençoar para abençoar alguém, e também não precisamos usar a palavra amaldiçoar para amaldiçoar alguém. Só pelo fato das palavras que nós falamos, que nós lançamos sobre as pessoas, ou quando nós não damos peso, não atribuímos valor àquilo que as pessoas falam conosco, no caso do homem com a mulher, da mulher com o homem, ou né, do pai para o filho, ou do filho para o pai, quando nós não atribuímos valor àquilo que a pessoa diz, nós estamos desonrando, nós estamos desprezando, nós estamos não atribuindo valor, né? Nós estamos amaldiçoando aquela pessoa. Então isso é muito sério, né? Que o Senhor possa nos livrar disso, que o Senhor possa nos levar a crescer no entendimento da palavra e não ser um instrumento de amaldiçoar aquele que nós amamos, mas pelo contrário, nós sermos um instrumento de bênção na vida daqueles que estão conosco. Amém? Glória a Deus. Certamente você nunca pensou em amaldiçoar seu filho ou cônjuge, mas é isso que acontece quando lhe atribuímos pouco valor ou fazemos pouco caso deles. Foi aquilo que eu falei, né? Então, quando nós não temos essa intenção, né, no nosso coração de amaldiçoar, né? Deus que livre, né? Amaldiçoar nossa esposa, filhos, né? Mas nós fazemos isso com as nossas palavras, quando nós não atribuímos valor àquilo que as pessoas elas falam conosco, né? Nós não damos atenção devida, né? É interessante, por exemplo, que essa palavra barak, né, no hebraico, além de traduzir como abençoar, significa também ajoelhar, né? Então, se você é um pai, né, se você tem o seu filho, né, ajoelhe-se, né, na altura ali de seu filho e olhe olhos nos olhos dele, né? E preste atenção naquilo que seu filho fala contigo, né? Às vezes, né, os pais, pela rotina, né, pelo questão do trabalho, né, às vezes o filho vem e começa
né? Ah, papai, olha, tem um assunto para falar com o senhor, tal, tem isso aqui, tal, tal, tal. E às vezes, né, os pais eles pegam e falam, o que ele tem de importante para falar? Ele não tem nada de importante, tem tanta coisa, tanta preocupação. Eu preciso saber como vou fazer para pagar a água de amanhã, a conta de água, a conta de luz, né? Como é que eu vou pagar o aluguel e tal? E ele quer falar o quê? Coisas de brincadeira dele? Não, 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 né? Então muitas das vezes os pais eles não dão, não atribuem valor àquilo que o filho é, fala, né? Então não faça isso, amém? Precisamos atribuir valor àquilo que os filhos falam, né? Mostrar para eles que eles são importantes, né? Que eles são importantes e aquilo que eles dizem também são importantes para nós, né? Então precisamos aprender a atribuir valor, né? Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, aos que me desprezarem, serão desmerecidos, né? Então, essa passagem aqui está falando do momento que o Senhor falou com Eli, né? O sacerdote Eli, né? O que acontecia, né? O sacerdote Eli, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, né? E esses filhos do sacerdote Eli, eles faziam e desfaziam na casa de Deus. Eles foram colocados ali para poder servir o templo, então eles faziam e desfaziam ali, cometiam vários tipos de pecado ali dentro da casa de Deus, ali no templo ali, né? Ali na tenda ali da congregação ali, eles cometiam uma série de pecados ali, eles desonravam a Deus ali, né? Não com palavras, mas as suas atitudes, né? Aquilo que eles praticavam ali dentro ali do tabernáculo, né? Eram coisas assim muito desprezíveis. E Eli, como pai, ele não corrigia os seus filhos, né? Ele não corrigia aquilo que os filhos faziam, então ele deixava as coisas assim, né? Então o Senhor repreendeu aqui Eli por causa disso, né? O Senhor disse nesse versículo que aos que me honrarem, né? Que quer dizer cabode, eu honrarei, mas os que me desprezarem serão calau, ou seja, serão considerados de pouco valor, né? Então o que aconteceu? Eli, o sacerdote Eli, ele não honrou o Senhor, né? Ele preferiu honrar os filhos ao invés de honrar o Senhor, né? Isso é algo muito sério. O Senhor disse que, olha, aqueles que me honram eu vou honrar, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Olha aqui, ele também praticamente ele diz assim a mesma coisa para Abraão, né? Lá em Gênesis 12, verso 3 diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então o Senhor diz, né? Olha, aqueles que te abençoarem, né? Eu vou abençoar eles, né? Mas aqueles que te amaldiçoarem, né? Aqueles que te desmerecerem, aqueles que não atribuírem valor a você, eles vão ser desmerecidos, né? Então você vê como é sério isso daqui, né? Tudo que abençoamos se multiplica. Então tudo que você abençoa, sabe o que acontece? Multiplica. Amém? Tudo aquilo que você foca a sua atenção, atribui peso, você abençoa, né? Então se você atribui peso àquilo que aquilo que a sua esposa fala contigo, né? Quando ela conversa com você, quando ela quer a sua atenção, né? E você, o que você faz? Quando você dá essa atenção para ela, você está atribuindo peso, você está atribuindo valor. E quando você faz isso, então você está abençoando a ela. E sabe o que acontece? Aquilo começa a crescer, aquilo começa a multiplicar na vida dela, né? O contrário também é verdadeiro.
quando você desmerece, né, não dá atenção devida à sua esposa, ao seu filho, ou seja, quem for, né, que estiver falando com você, você não atribui valor, você não dá atenção devida, aquilo também cresce e multiplica. Cada vez mais as coisas vão ficando pior, né? Olha só, Mateus capítulo 14, versículo 19 diz assim: Então ordenou às multidões que se assentassem sobre a relva, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Então aqui está a falar da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Por que aconteceu a multiplicação? Por quê? Porque Jesus, ele, apesar de parecer pouco, né, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que foi dado para ele, o que ele fez? Ele agradeceu, ele deu graças, né? E que quando ele deu graças por aquilo, o que aconteceu? Aconteceu um milagre da multiplicação. Isso também acontece comigo e com você também. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Deus já nos deu, e começamos a ser grato, né, pela nossa vida, ser grato pela nossa saúde, ser grato pela nossa casa, ser grato pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né, ser grato por tudo aquilo que o Senhor nos deu, sabe o que acontece? Aquilo começa a se multiplicar na nossa vida, começa a crescer. Você vai ver, né? As casas mais abençoadas são as casas daqueles que eles abrem as suas bocas para multiplicar, né? Multiplicar o que? A bênção, né? Começa a falar ali, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por isso, por aquilo, Senhor, obrigado pela minha vida, tal, tal, tal. Você vai ver, na vida daquela pessoa é uma vida que prospera, uma vida que avança, uma vida que cresce. Por quê? Porque ele está honrando a Deus, né? Ele está honrando a Deus. Como que ele está honrando a Deus? Reconhecendo que o Senhor é provedor de todas as coisas na vida dele, né? Então por isso que vai crescendo. Então por isso aconteceu esse grande milagre. Por quê? Porque o Senhor deu graças, né? E é interessante que o Espírito Santo ele faz questão de registrar na Bíblia, dizendo que foi ali que Jesus deu graças, que o Senhor deu graças, né? Então isso aí atribui valor, né, aquilo que Deus nos dá, e isso acaba crescendo e multiplicando na nossa vida, né? Então, como eu falei aqui, também acontece o contrário também, né? Aquilo que você amaldiçoa, aquilo também seca e morre. Então, se você começa a falar mal da sua vida, se você começa só a murmurar, reclamar, então a sua vida cada vez mais fica pior, né? Se reclama da sua esposa fica pior. Se você reclama dos seus filhos fica pior. Se você reclama do seu trabalho também fica pior, né? Se você reclama da sua escola, da sua faculdade, tudo vai ficando pior, pior, pior. Por quê? Porque aquilo que você abençoa cresce, né? Então, aquilo que você atribui valor, aquilo cresce. Então, se você atribui valor, né, aquilo que é negativo, né, aquilo que é ruim, né, na sua vida ou na vida de outras pessoas, né, aquilo que é negativo, você vai começar a multiplicar aquilo na vida daquela pessoa. E cada vez mais as coisas vão ficar pior, tá bom? Então, nós temos que aprender, porque esse é um princípio de vida. Amém? A palavra de Deus diz, né, em Êxodo 20, versículo 12, que devemos honrar nossos pais para que prolongue-se os nossos dias na terra, né? A palavra honrar aqui é dar peso, né? Então, quando um filho ele dá peso àquilo que o seu pai fala ou a sua mãe fala, né, ele está atribuindo valor. E o que acontece? A vida dele começa a prosperar cada vez mais, né? A vida dele prolonga-se, né? Essa é a promessa de Deus, né? Honrar o seu pai, a sua mãe, vai prolongar os seus dias na terra. Se você quer ter dias prolongados na terra, comece a honrar os seus pais. Amém? Quando ignoramos os conselhos dos nossos pais, desprezamos a presença deles e não os reconhecemos e nem demos-lhe a devida atenção. Estamos, na verdade, amaldiçoando a eles, né? Então, isso é algo também muito ruim, isso é algo muito terrível. Temos que tomar muito cuidado com isso e temos que
honrar, né, os nossos pais. Amém? Glória a Deus. Lá em Provérbios capítulo 31, versículo 28, vai falar, né, da mulher virtuosa, né? E aqui vai falar o segredo por que ela é virtuosa, né? Olha só, Provérbios 31, versículo 28 a 29 diz assim: os filhos se levantam e chamam-na de bem-aventurada. Olha só. O marido também a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Ou seja, sobressai, né? Então, qual que é o segredo da mulher virtuosa? O segredo da mulher virtuosa é que os filhos, o que os filhos fazem? Os filhos dizem: é bem-aventurada, é abençoada. Então, as palavras que saem da boca dos filhos são palavras de bênção, são palavras de dar peso à sua mãe, né? E o marido faz a mesma coisa, o marido louva. O que é louvar? Louvar é atribuir valor, né? Ele começa a elogiar a ela, né? Nós temos que, na verdade, crer na palavra de Deus, não olhar para aquilo que é natural, né? Nós temos, às vezes, o hábito de olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é negativo, né? Então, quando nós focamos nisso, aquilo começa a crescer, como eu falei, né? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer não falar de acordo com aquilo que nós vemos. Nós devemos falar de acordo com a maneira como Deus vê, como a palavra de Deus diz a respeito daquela pessoa, né? Ao invés de você ficar olhando, né, os aspectos negativos da vida daquela pessoa e começar a falar e tal, você isso, você aquilo. Não, comece a atribuir valor, falar: não, você é bem-aventurada, você é abençoado, né? Você é alguém muito amado por Deus, né? Começa a declarar a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Você pode ter certeza que haverá uma grande transformação na vida daquela pessoa, né? Nós não podemos pegar e falar para os nossos filhos: você nunca vai ser nada nessa vida, você é uma pessoa imprestável, você é um animal, né? Insultar os filhos. Por quê? Porque isso, as palavras que nós liberamos da nossa boca, ela tem poder. Principalmente os pais, né? Porque os pais, eles têm autoridade sobre seus filhos, né? Então, não lance palavras que destrói a imagem do seu filho, né? Não faça isso. Pelo contrário, atribui valor. Começa a dizer não aquilo que você está vendo. Começa a dizer aquilo que está na palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos. Você vai ver a transformação de Deus na vida deles. Você vai ver o poder de Deus se manifestar. Mas se você também começar também continuar a atribuir, né, a falar apenas aquilo que é negativo, você lembra que aquilo que você atribui valor, aquilo cresce e multiplica. Então o problema vai ser pior e pior e pior ainda. Então, ao invés de você ir por esse caminho, vá pelo caminho da honra, vai pelo caminho de atribuir valor. Começa a atribuir valor, coloca as palavras de Deus sobre a vida dos seus filhos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Escolha olhar para a realidade do céu, né? Exatamente isso que eu estou a falar, né? Escolha olhar da maneira como Deus está vendo, né? Não simplesmente fale aquilo que você está vendo. Não, fale aquilo que Deus vê, da maneira como Deus vê. Deus vê os seus filhos abençoados, Deus vê os seus filhos libertos, Deus vê os seus filhos bem-sucedidos na vida deles, né? Então, atribui valor, coloca peso, coloca glória sobre a vida dos seus filhos. Amém? Aleluia. Olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, olha: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não pior. O belo e não feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Olha só. Ponha em prática o que aprenderam de mim, e o que ouviram e viram, e entenderão. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Uau, que palavra poderosa!
né? Que palavra poderosa. Eu vou até repetir o versículo para você escrever, guardar e registrar aí, né? Olha só, Filipenses 4:8, né? Que palavra poderosa, né? Então, libere palavras de vida, não palavras de morte, né? Às vezes vemos pais falar dos filhos, né? Palavras de morte. Você é imprestável, você não presta para nada, né? Começa palavras terríveis, né? E às vezes acontece também os filhos também. Os filhos às vezes lançam palavras terríveis sobre os pais, né? Os filhos também devem liberar palavras de vida, palavras de graça, palavras de unção sobre seus pais, né? Para você ver algo diferente também. Amém? Então, tanto para um como para o outro também. Amém? Outra passagem aqui muito interessante vai falar quando o povo de Deus, né, chegou ali próximo da Terra Prometida, né? Eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, né? E o que aconteceu, né? O povo de Israel reuniu ali uma pessoa de cada tribo, né? Eram 12 tribos, para o quê? Eles iriam para a Terra Prometida que é Canaã, para poder espiar a terra, né? Eles deveriam fazer isso durante 40 dias, né? Então escolheram ali 12 para poder ir lá espiar a terra, né? E aí o que aconteceu, né? Eles foram lá, observaram a terra e voltaram, trouxeram um relatório, né, para Moisés. Só que o que acontece? 10 foram, né, e trouxeram um relatório completamente negativo. E apenas 2 que trouxeram um relatório de acordo com a maneira como Deus vê. Tá bom? Olha só que está lá em Números capítulo 13, versículo 27 a 29. Então contaram-lhe, dizendo: Fomos à terra a qual nos enviastes, a qual verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grande. E também vimos ali os filhos de Anak. Amalequitas habitam naquela terra, a terra do sul. E os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, pela borda do Jordão, né? Então, olha só, né? Olha só o relatório, né? A maneira que eles viram aquilo que Deus tinha dado para eles, uma terra, né? Uma nação, um lugar maravilhoso para eles viverem, né? Então eles viram dessa maneira, né? Trouxeram esse relatório negativo, né? Eles praticamente causaram uma grande confusão e deixaram o Senhor muito irado. O Senhor ficou decepcionado, né, com aquele. Por quê? Porque eles eram para poder desfrutar da terra e eles começaram a deflamar a terra, né? Eles começaram a deflamar a terra, né? Então, olha só, nós corremos o risco de deflamar a terra, né? E começar a falar: não, olha só, esse lugar que Deus colocou a gente, é um lugar horrível, né? Nossa, aqui nossa, só tem coisas ruins, só tem coisas péssimas, né? Nós podemos às vezes falar mal da terra que Deus nos deu, que é a nossa casa. Nossa casa é uma terra, você sabia? Né? Nós podemos falar mal da nossa casa. Olha só minha casa como que é. Nossa, coisa horrível, não sei o que, né? Nós podemos falar mal da nossa família, né? Que é a nossa terra também, a nossa família também é a nossa terra, né? O nosso ministério é a nossa terra, né? Se você é alguém que lidera aí uma célula, a sua célula é uma terra, né? Então toma cuidado para não deflamar a terra. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo morreu no mesmo dia que trouxeram aquele relatório negativo, né? Porque o Senhor não aceitou de maneira nenhuma aqueles 10, né? Mas houve 2 que tiveram uma visão completamente diferente. Mas antes de falar dos 2, eu quero mostrar aqui para vocês qual foi a visão que eles tiveram, né? Eles tiveram 10 pontos negativos, né? O primeiro disseram assim:
Verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto dela. Esse foi a única coisa positiva que eles falaram, né? O restante foi tudo negativo. Olha só. O povo que habita naquela terra é poderoso. 2. 3. As cidades são muito grandes. 4. As cidades são fortificadas. 5. Também vimos ali os filhos de Anak. 6. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. 7. Os heteus habitam na região montanhosa. 8. Os jebuseus habitam na região montanhosa também. 9. Os amoreus habitam na região montanhosa. 10. Os cananeus habitam junto ao mar e pela borda do Jordão. Você percebe que eles falaram 10 coisas, uma única coisa positiva que eles falaram sobre a terra que Deus deu para eles. Isso é muito complicado. E você vai observar que eles nem sequer em nenhum momento eles mencionaram o nome do Senhor. E foi completamente diferente do relatório dos dois ali, que é Josué e Caleb. Olha só o relatório que eles trouxeram para o povo de Deus. E disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela qual passamos em espionagem é uma terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos dará esta terra, uma terra que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porque é um povo, porque como um pão o podemos devorar, e a sua proteção se retirou dele, e o Senhor é conosco, e não os temais. Então aqui Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles tinham uma visão completamente diferente da visão dos outros 10. Os outros 10 viram como uma coisa natural, que não tinha como. Eles focaram no problema. E todas as vezes que você foca no problema, o problema aumenta. Estamos juntos aqui? Toda vez que você foca no problema, o problema aumenta. Ele multiplica, ele cresce. Se atribui valor àquilo que está acontecendo de ruim, aquilo começa a crescer e multiplicar. Esse foi o problema deles. Já Josué e Caleb, eles tiveram uma visão completamente diferente. A visão deles foi uma visão do céu. Deus já tinha dito: vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir a terra e aquela terra é de vocês. Mas eles, os 10 ali, começaram a falar que não é possível. Quer dizer, eles encheram o coração deles de incredulidade. E o pior de tudo, eles contaminaram toda uma geração. Aqueles que saíram do Egito, ninguém entrou ali na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Para você ver como é algo terrível. Mas olha só as coisas que eles viram, são 7, tá bom? Disseram assim: a terra pela qual passamos em espionagem é uma terra muitíssimo boa. Número 1. Número 2. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Número 3. Deus nos dará a posse dessa terra. Número 4. É uma terra que mana leite e mel. Número 5. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Número 6. A proteção dos habitantes da terra se te retirou. Número 7. O Senhor é conosco. Não temais o povo dessa terra. Então, eles repetiram o nome do Senhor várias vezes. Eles repetiram o nome do Senhor pelo menos que 4 vezes nesse relatório. Porque eles sabiam que o Senhor estava com eles e que o Senhor certamente ia entregar a terra nas mãos deles. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não ser como esses 10 espias, que ao invés de abençoar, atribuir valor, eles começaram a colocar o foco e atribuir valor naquilo que era negativo. E por isso eles não puderam desfrutar da terra prometida. Não seja como eles. Desfrute da terra prometida, amém? Desfrute da terra prometida. Começa a abençoar aquilo que você vê. Começa a abençoar a sua casa, começa a abençoar a sua própria vida, abençoa os seus familiares, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua escola, os seus estudos. Aquilo que Deus te deu, abençoa, começa a atribuir valor,
Começa a declarar a visão de Deus, não a visão natural, não a visão carnal, não a visão humana, a visão negativa, né? Aquilo que desmerece, tá bom? Vamos atribuir valor, né? Vamos atribuir valor, vamos dar peso, né? Àquilo que é positivo, aquilo que é de Deus, né? E é aquilo que o Senhor já disse que é abençoado. Então abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Aleluia. Existem dois tipos de realidade, né? A negativa e a positiva, né? As promessas de Deus, elas estão nas positivas, né? Então, se você quer adquirir as promessas de Deus para a sua vida, foque naquilo que é positivo, né? Aquilo que é negativo você deve tirar foco, desmerecer, né? Não atribuir valor. Mas aquilo que é promessa de Deus, aquilo que é positivo, atribui valor. Coloca peso naquilo, porque aquilo vai crescer, aquilo vai multiplicar e aquilo vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, ele ama a todos, mas ele se agrada mais de alguns, né? Deus, ele ama todo mundo. Deus não faz acepção de pessoa, né? Mas a pessoa que ele gosta mais, né? Por quê? Porque são pessoas que, ao invés de colocar o foco naquilo que é negativo, eles colocam foco naquilo que é positivo, né? Aquelas pessoas que dizem, olha, eu estou nessa situação, mas essa situação vai mudar. Não é para sempre, né? Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na minha vida. Eu vou ser abençoado, né? Eu vou ser curado. Isso aqui, essa situação, essa tribulação, ela vai passar, né? Então essas pessoas, né? Elas glorificam a Deus. Essas pessoas, elas honram a Deus. Essas pessoas, elas atribuem valor, né? Aquilo que Deus diz, né? Então é importante ser alguém mais do que amado, né? É ser gostado também por Senhor. O Senhor ama a todos, mas há pessoas que ele gosta, né? Que são pessoas que dão valor àquilo que é positivo, aquilo que glorifica ele, aquilo que exalta ele. Amém? Nós precisamos aprender a exaltar a Deus, não os problemas, né? Às vezes nós exaltamos os problemas e colocamos os problemas como se fossem maior do que Deus, mas eles não são e nunca serão. Comece a glorificar, a exaltar, a magnificar o Senhor, né? Comece a atribuir valor ao Senhor, né? Você vai ver que o seu problema não é tão grande como ele parece. Amém? Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aprenda a ignorar o inimigo. Alguns crentes, né? Eles focam muito naquilo que o diabo está fazendo, nas obras do diabo, né? Colocam muito foco, olha só, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo tá furioso, não sei o que, tal, né? Quando atribui aquilo, sabe o que acontece? Como eu falei, aquilo cresce e aquilo multiplica, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus ignorou o diabo, né? Ele ignorou as obras das trevas, né? Olha só o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 23. Outras barcas, porém, vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Isso aqui já é uma parte que eu já falei, né? É sobre a multiplicação dos pães, né? A palavra que eu queria falar aqui é da passagem que Jesus, ele estava no barco com seus discípulos, né? E o que aconteceu? De repente apareceu uma tempestade, né? Mas aquela tempestade não era uma tempestade natural, na verdade era o diabo. Por quê? Porque Jesus entrou naquele barco porque ele tinha um propósito, uma missão. Qual era a missão dele? Era ir para uma ilha lá para poder libertar um homem endemoniado, né? E Jesus, a Bíblia fala que no meio daquela tempestade, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, ou seja, Jesus estava ignorando as obras do maligno. Por que Jesus ele teve que, né, levantar e falar para aquela tempestade parar? Foi por causa dos discípulos, porque os discípulos estavam morrendo de medo, né? Mas Jesus estava ignorando
né, aquelas obras do maligno. Jesus estava dormindo. Amém? Outra coisa também aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Também o apóstolo Paulo também sabia ignorar o inimigo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 a 5. Diz assim: Paulo ajuntou uma quantidade de gravetos e, pondo-os no fogo, uma serpente, fugindo do calor, agarrou-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, apesar de ter escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a serpente no fogo, e nenhum mal sofreu. Né? É impressionante, né? Essa passagem de Atos dos Apóstolos. Né? Paulo estava ali, tinha acabado de sofrer um naufrágio, né? E foi parar numa ilha ali, né? E de repente estava pegando gravetos, né? Pedaços de pau para poder acender a fogueira, para eles aquecer o alimento. E de repente uma serpente vem, pá, morde a mão do apóstolo Paulo, né? Aí os habitantes da ilha começaram a falar: esse cara aqui é um azarado mesmo, olha só, né? Mas olha só, Paulo nem deu ouvidos àquilo que aqueles habitantes daquela ilha falaram, e também não deu a devida atenção àquilo que o diabo estava fazendo naquele momento, né? Então nós precisamos aprender também a ignorar o maligno, amém? A não dar foco naquilo que o diabo está fazendo e dar foco naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, amém? Então nós temos que aprender cada dia mais a dar foco, a dar peso na palavra de Deus, dar peso na presença dele, né? Dar peso para aquilo que a nossa esposa fala conosco, ou aquilo que no caso das mulheres, né? Aquilo que os seus maridos falam, né? Nós precisamos dar peso àquilo que nossos filhos falam, né? Porque nós estamos ali honrando, nós estamos ali abençoando a eles, amém? Então nós precisamos cada dia mais aprender esse princípio, né? Coloque a sua atenção em Cristo, né? Decida colocar os seus olhos no Senhor, né? Não tire os seus olhos, seu foco de Cristo, né? E começar a colocar foco em outros lugares. Não, coloque o seu foco no Senhor, né? Quando você continuar olhando para Ele, você vai ser abençoado, né? A palavra de Deus fala que certa vez Jesus estava andando sobre o mar e os discípulos estavam no barco. De repente eles acordaram, viram alguém andando sobre as águas e falaram: é um fantasma, né? Aí Pedro falou: não, aquilo é o Senhor. E aí ele estava meio assim com dúvida, ele perguntou para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, peça para que eu venha ter contigo. Aí Jesus falou: vem, né? E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Então, quando ele já estava próximo do Senhor Jesus, enquanto ele estava com os olhos no Senhor Jesus, ele começou a andar sobre as águas, ele começou a experimentar milagre na vida dele. Mas de repente, né, apareceu um ventinho lá, ele já tirou os focos dos olhos dele do Senhor. O que aconteceu? Ele começou a afundar. É a mesma coisa que acontece conosco quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós começamos a afundar. Não tire os olhos do Senhor. Foque seus olhos no Senhor, né? Começa a colocar foco, né? Começa a colocar a peso nas palavras de Deus, que Deus liberou sobre a sua vida, nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Começa a colocar peso na presença de Deus na sua vida, e você vai ver as coisas crescer e multiplicando na sua vida, amém? Aqui a palavra de Deus também diz lá em 1 Samuel 17:30, né, vai falar que Eliabe, irmão de Davi, né, ele começou a falar um monte de palavras negativas para Davi, né? Davi tinha sido enviado pelo pai para levar pão e queijo lá para os seus irmãos, porque estavam na guerra ali, né? Havia ali um gigante que era o Golias, e o exército estava ali, e os irmãos de Davi faziam parte do exército, né?
Então Davi, quando chega ali para trazer aquela encomenda que o pai mandou, Eliabe, que era o irmão mais velho, começou a insultar Davi. Ela falou assim: você é uma pessoa muito pretensiosa, o que você veio fazer aqui? Veio para nos humilhar, né? Começou a falar várias coisas negativas sobre Davi, né? Davi poderia ouvir aquelas palavras e falar: poxa, né? Podia baixar a cabeça e falar: o que eu vim fazer aqui? E tal. Mas qual que foi a atitude de Davi? A atitude de Davi, sabe qual foi? Davi virou as costas para Eliabe, né? Então, vire as costas, né, para aquilo que é negativo, vire as costas, né, para aquilo que não glorifica a Deus, né? Às vezes são pensamentos que vêm à sua cabeça, né? São pensamentos negativos, são pensamentos de derrota, são pensamentos de destruição, de morte, né? Não são pensamentos de vida. Então, rejeita aquilo, né? Começa a rejeitar, faça como Davi, dá as costas para isso, né? Começa a dar foco naquilo que Deus falou de você, da promessa de Deus, começa a dar foco, né? Na grandeza do Senhor na sua vida, né? Começa a dar foco em tudo aquilo que o Senhor já te deu, né? Não fique colocando foco naquilo que Deus ainda não te deu ainda. Coloca foco naquilo que Deus já te deu. Comece a ser grato por aquilo que Deus te deu. Você vai ver de fato aquilo crescer, aquilo multiplicar na sua vida. Você vai ver a prosperidade, a bênção de Deus na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Você vai ver a glória de Deus manifesta. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que essa palavra tenha abençoado poderosamente a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Eu creio que nossos relacionamentos com Deus, com a nossa família, com aqueles que o Senhor nos deu, vai ser completamente diferente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que veio para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para perceber a grandeza do Senhor. Nós devemos dar foco, nós devemos dar peso, Senhor Deus, àquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor fala de nós, as suas promessas. Ó Deus, nós precisamos também, ó Deus, aprender a dar peso àquilo que a nossa esposa fala, ó Deus, e aquele que é casado, né, que tem a sua mulher, que também possa também ouvir o seu marido, ó Deus, que também os pais possam dar peso àquilo que os filhos falam, ó Deus, em nome de Jesus, e também os filhos também aprendam a honrar os seus pais, a dar peso àquilo que os pais falam. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja uma mudança, que haja uma transformação, ó Deus, em nome de Jesus, no nosso falar, ó Deus, no nosso pensar, na maneira nossa de agir, Senhor, não de acordo com aquilo que a gente vê, mas de acordo com aquilo que o Senhor vê, da maneira que o Senhor vê, de acordo com a sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor Deus, a dar foco naquilo que é positivo, não aquilo que é negativo, porque aquilo que é negativo cresce, ó Deus, e multiplica. Não queremos que multiplique coisas ruins sobre a nossa vida, sobre as pessoas que nós amamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos ver, ó Deus, a bênção, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, modifica as palavras da nossa boca, em nome de Jesus. E também que nós possamos aprender a não dar foco naquilo que o diabo está falando ou está fazendo, mas dar foco, Senhor Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós possamos crescer, ó Deus, e amadurecer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu fui muito abençoado, né, por esse momento aqui com essa live. Eu gostaria de pedir para que você pudesse compartilhar com mais pessoas, né, compartilhe com seus amigos, seus familiares, né, para que eles possam ser abençoados com essa palavra, assim como você foi. Amém? Glória a Deus. Um abraço, fique com Deus. E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos, em nome de Jesus. Aleluia.